Livro de Esther. Esther fica antes de Jó. Glória a Deus. Enquanto vocês procuram, quero cantar só um corinho. Pode ser? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está aqui nessa tarde, viu? Aleluia! Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move. Ele está aí dentro de você nessa tarde. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui e se move dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Livro de Esther. Quem encontrou? Capítulo 1. Aleluia. Quero agradecer também a Deus pela vida do meu pastor, que me liberou para estar aqui nessa tarde. Glória a Deus. E ao pastor dessa igreja, que também permitiu que a irmã Eliane me convidasse. Livro de Esther. Diga-lhe que eu deixei a paz para ele, viu? Seu pastor. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Vamos para o versículo 3. No 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Versículo 11. E pediu que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, ou Vasti, como alguns chamam, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti, o 12, se recusou a vir conforme a palavra do rei, pelas mãos do eunuco. E a gente vai agora para o capítulo 2, versículo 2 também. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens e formosas à vista. Amém? Querido Deus, te agradecemos por esta palavra. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Tem até que horas, irmã Eliane? Tem até que horas? Pronto, até 5, até 5 para as 5, pronto. Glória a Deus. O tema que me foi dado, para mim, foi um tema muito difícil, viu? Foi, e é bom porque a gente vai estudar a palavra. O que foi que ela disse aqui? Que era através da palavra que vinha a transformação. Glória a Deus. E quando vocês me deram essa palavra, glória a Deus, eu disse, meu Deus, olha o tema. Vocês sabem o tema? Posso falar? O tema é assim:
beleza interior e beleza exterior, elas andam de mãos dadas? O tema foi esse. E quando a irmã me disse o tema, eu disse, meu Deus, que tema! Me ajude. E passei o dia pedindo ajuda já a Deus. E quando foi no finalzinho, assim da tarde, já perto da noite, aí o Senhor deu aquela palavra, o livro de Esther. Glória a Deus. O livro de Esther. Esther era uma mulher, uma jovem, que estava naquele país, entre Índia e Etiópia. Os países daquelas circunvizinhanças, ela também morava ali, só que ela era cativa. Ela era hebreia. Ela era uma das nossas. E estava ali presa. Não podia sair do país, porque a família dela havia sido levada para aquele lugar que chama deportada, para aquele lugar, para Babilônia, naquele tempo, por Nabucodonosor. E aqui não diz onde, em qual parte que ela perdeu os seus pais, mas Esther não tinha os pais, era órfã. E era criada pelo primo. Algumas pessoas dizem que é o tio Mardoqueu, mas não era o tio, era o primo dela. Mas diz que Esther era tão obediente ao primo como se ele fosse o seu pai. Porque ela ali, bonita, no meio daquele povo pagão, que vocês sabem que entre os pagãos, como é que o negócio existe, né? Tudo pode, tudo faz. E Esther estava ali, virgem. Então, ela era muito obediente. E Deus, Ele prepara coisas que a gente não entende. Deus tem o controle de tudo. E muitas vezes a gente passa por algumas situações e diz, por que eu estou passando por isso, Senhor? É uma situação vergonhosa. Não sei se alguém já passou. Eu já passei. Uma situação vergonhosa na frente de todo mundo. Eu passei por isso. Mas é que Deus prepara o caminho, como disse a jovem aqui, para que a gente passe no processo para chegar na bênção. Aleluia. É coisa de Deus. É tempo de preparação. Estamos em tempo de preparação para receber a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. E esse hino que eu louvei, que diz, você tem um valor. Porque o Espírito Santo mora onde? Dentro de nós. Está lá em 2 Coríntios 4:7, que diz, temos, porém, esse tesouro, olha, nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência, aquilo que vem acontecer, de você se sobressair no trabalho, na igreja, na sua rua, na sua parentela, não seja minha, mas seja do Senhor. Aleluia. Ou você acha que a gente nunca passou por situações difíceis antes de conhecer o Senhor? Como essa peça que foi aqui, a introdução do meu momento. A gente se descabela, né? Eu já tive momentos assim. Quem nunca passou por uma infância com dificuldades, como passou Esther? Aqui nem diz como foi a infância dela, mas se estava num país que não era seu e escrava, naquele lugar, você imagine, fica podada de algumas coisas. Quem nunca passou? Eu já passei situações difíceis da minha casa. Quando eu passei no vestibular, a minha casa ainda era de taipa e caiu. E quando as amigas diziam, vou na sua casa fazer os trabalhos, eu dizia, pode ir, porque eu sempre fui bem resolvida naquele tempo. Mas antes eu não era. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele vai trabalhando, até mesmo com quem não conhece ainda a sua palavra. Mas Deus, Ele trabalha. E Deus, Ele faz coisas grandiosas e gloriosas na nossa vida. Da criança, da menina criança que está aqui já, ali tem outra,
até a nossa terceira idade, porque esse ano eu já estou entrando na terceira idade. Esse ano eu faço 60 anos, em outubro, para a glória de Deus. Já estou na terceira idade e digo assim: já fui moça, hoje sou velha e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Deus cuida de nós. E até a juventude Ele dá para a gente. Até a juventude, glória a Deus. Então, Esther estava naquela situação muito difícil, naquele lugar. E a gente passa por situações difíceis. E, às vezes, tem coisas que a gente passa que a gente não aguenta. Tipo, a gente hoje tem o bullying, que fala muito hoje, mas antes não tinha. E era livre, você, na escola, é chamado de tudo, menos às vezes pelo seu nome. Era aquela gordinha, que eu era bem fofinha. Aquela gordinha, eu não gostava. Mas eu ficava não sabe o meu nome, está lá na chamada, ninguém, né? Aquela gordinha, aquela baixinha, né? Menos de 1,5 m, o negócio era sério. Aquela baixinha, que são coisas que às vezes a gente vai guardando. E chegou também aquele momento em que você vai crescendo e as próprias amizades da gente faz a gente aquela rejeição entre nós mesmos devido a uma competição que tem aí fora. Que eu sei que aqui na casa do Senhor não existe. A menina está ali, a que fez a peça. Parabéns, viu? Gostei muito. Existe uma competição. E na competição, às vezes até na fase adolescente, por namorados, aí algumas diziam assim: você tem o corpo bonito. Não é bonita, mas tem o corpo bonito. Aí eu já ficava... Não sei se vocês já ouviram isso na vida. Você tem até o corpo bonito. Apesar de não ser bonito, tem o corpo bonito. E a gente começa a se sentir rejeitada. Acha que a beleza é tudo. Que existe um padrão. Mas o Senhor, Ele olha para todas nós. O rei, aleluia, mandou chamar nessa tarde as princesas deste lugar para ouvir que vocês são preciosas para Deus. Não importa a idade, a altura, a cor, o grau de instrução, aleluia, todas são lindas perante o Senhor e chamadas para uma grande obra, que é a parte mais importante. E chamadas para uma grande obra, que é estar na casa dele, servindo a ele e adorando. Mas a gente passa por rejeições, que às vezes a gente leva até uma certa situação, quando Deus diz assim: você é preciosa para mim. Aí você diz assim: você é linda, é a minha imagem e semelhança. Aí faz como a menina, você vai olhar, meu Deus, tem tudo isso aqui na palavra? Tem. E tem muito mais, porque o Senhor tem revelações, aleluia, para te dar. E você vai ver coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus vai fazer coisa grande. E Esther estava ali, e estava o rei Assuero, reinava naquele tempo, e a sua esposa era Vasti, ou Vasti, como alguns chamam, naquele lugar. E ele fez uma festa de 180 dias, que são 6 meses. As festas ali, naquele tempo, eram grandes. 180 dias de festa. E ele ainda ficou tão animado com a festa, que ainda fez mais 7 dias de festa para comemorar os 180 dias que já tinha acontecido. E, naqueles 7 dias, ele lembrou que tinha uma esposa linda. Sonoplasta também eu conheço, Deus abençoe. Uma esposa linda. E o rei convidou Vasti para se apresentar diante dos príncipes, dos seus convidados. E ela simplesmente disse: não, eu não vou. E isso foi muito sério para o rei. Mas isso que foi muito sério para o rei foi projeto de Deus para que Esther viesse a reinar. Olha, glória a Deus. O que é que Deus faz? Né? E a Vasti disse: eu não vou, não quero ir.
E aquele moço que foi chamar Vasti voltou e disse para o rei. E o rei se sentiu humilhado. Depois de tantos dias de festa, o rei era bom. O rei amava a ela. E ela estava dizendo não, porque ela já estava na posição. E nem sempre quem está na posição fica sempre na posição. Não é para sempre. Ela está, ela não é. Ela está na posição, ela não é daquela posição. Mas ela já estava se achando naquela posição. E ela disse, não vou. E os seus conselheiros disseram, mas, rei, se ela disse não, ela vai dar um exemplo para todas as outras mulheres do reino. Porque ao dizer não para nós, para o Senhor, as nossas esposas também vão dizer não para nós. Aí ele, o que é que eu faço? Eles disseram, ela tem que ser destituída da posição de rainha. Arranca da cabeça dela a coroa. Nessa tarde eu digo para as amadas irmãs aqui, dessa igreja maravilhosa, quando o rei mandar lhe chamar, eita Jesus, quando o rei mandar lhe chamar, aleluia, quando o rei mandar lhe chamar, venha com pressa, aleluia. Quando ele te chamar para uma grande obra, você não diga não, mas se prepare, porque ele vai te colocar numa posição de destaque, aleluia. Glória a Deus. Quando somos chamadas pelo nosso rei, não diga não. Pode até dizer assim, vou orar. Não é, Rosângela? Vou me preparar. Mas dizer, eu não quero esse trabalho. Eu já disse. E não foi bom. É muito difícil dizer não para o nosso Deus, que é o nosso rei. Porque nós somos princesas, filhas de um grande Deus. E quando Ele nos chama, não é porque nós estamos preparadas, não, é porque Ele vai nos capacitar. E hoje, nessa tarde, é tarde de capacitação. Porque o Rei Jesus, aleluia, Ele tem nos chamado para uma grande obra, aleluia. E essa obra Ele já tem falado para ti, mulher, aleluia. Ele confia em ti. Confia na tua obediência. Confia naquilo que Ele tem te chamado e tem depositado nas tuas mãos. Aleluia. E Ele vai te chamar. Aleluia. E quando Ele te chamar, segure, porque é bênção dos céus para ti. Aleluia. É coisa grande e gloriosa. No meio da tua parentela, muitos vão se espantar, mas Deus vai fazer. Aleluia. Porque Deus faz, aleluia. Deus é grande e Deus faz. E Vasti disse que não ia. E o rei se entristeceu. Passado algum tempo, o rei foi aconselhado pelos mais jovens que ele deveria procurar outra rainha. E ele disse, gostei. É boa essa palavra. E ele mandou chamar todas as jovens virgens do reino. E Mardoqueu, que era o primo, disse assim, Esther, você vai, mas não diga a sua parentela. Não foi uma mentira. Ela só não disse, ela estava no meio de todos, ninguém perguntou, e ela foi. Porque eles estavam procurando jovens, bonitas e virgens. Então, eles estavam procurando coisa preciosa. Glória a Deus. E Esther foi no meio das demais. E é aqui que a gente olha se Deus, né? Esse tema que você deu, a beleza interior e a beleza exterior, se elas andam de mãos dadas.
foi chamada as mais bonitas. Mas tinha porém. Se fosse bonita e não fosse virgem, não ia. Então, só iam com esse porém, as que fossem virgem, que não tinham ainda conhecido o homem, não tinham ainda se contaminado com nenhum deles. Porque antigamente era assim. Se tinha relações, tinha que fazer a purificação e tudo mais. E mesmo elas virgens, quando foram chamadas, elas foram chamadas e passaram um ano se purificando com óleo de mirra, passaram com uma espécie de beleza, né? Limpeza de pele. Elas tinham um tratamento especial para chegar até o rei Assuero. Então, elas foram passar um ano ali. E, quando Esther chegou ali naquele lugar, ela não divulgou que era uma mulher israelita, mas ela tinha o mesmo tratamento das outras, comia a mesma coisa, porque era uma comida especial, passava pela mesma situação, mas Esther achou graça aos olhos do administrador das mulheres. Ainda não tinha chegado no rei, mas aquele homem, ele olhou para ela, o nome dele era Hegai, está no capítulo 2, versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, que era o guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que ele se apressou e lhe deu enfeites, alimentos, como também deu 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Está entendendo o mistério? Ela chegou lá igual às outras, mas ela achou graça aos olhos de Hegai. Não é maravilhoso? Deus olhar lá de cima, derramar da sua graça nas nossas vidas, e onde você chegar, você achar graça aos olhos das pessoas, porque Deus derramou da sua graça e você virou, tendo dentro de você um depósito, um tesouro dentro do vaso de barro. Glória a Deus. É glorioso isso. E as irmãs sabem, aleluia, eu sempre contava lá a minha história, como era difícil ser crente no meu trabalho, aleluia. Mas eu sempre escutava alguém dizer assim: a senhora é crente? Eu de calças compridas, com uma farda, uma pistola na cintura, porque eu era policial, agora que eu estou aposentando, vou aposentar esse ano em nome de Jesus, já estou afastada, mas ali, truculenta, levando o preso, voltando para a cela, alguém pergunta: a senhora é crente? A mesma coisa aconteceu com Esther. Diante de tantas mulheres lindas, ela achou graça aos olhos de Hegai. E eu sei que isso tem acontecido com vocês. Você chega em algum lugar e alguém pergunta: a senhora é crente? Ei, jovem, você é crente? Ei, menina, você é crente? Ei, moça, você é crente? Glória a Deus. E a gente fica muito feliz com isso, porque às vezes você não está nem naquele dia bom. Você está naquele dia que o chefe liga, que o marido liga, que o menino está doente, você está no trabalho e o delegado dizendo: corre, entra na viatura, tem que descer uma grota para buscar isso. E você: meu Deus, e agora? Eu queria ter ido para casa, eu ia pedir ele para ir para casa, mas apareceu o negócio e não vou deixar a minha equipe sozinha. Mas o Senhor dá graça. E você faz uma oração de longe e Deus cura o seu filho. Você faz uma oração e você vai e desce a grota, sobe a grota, nem mata e nem morre,
Porque quando eu entrei na polícia, eu dizia, as meninas já sabem, eu dizia, vou entrar para matar ou morrer. Mas Jesus me pegou primeiro, aleluia. Jesus me pegou, aleluia. Eu trabalhando no presídio, Jesus me pegou, me salvou, e aí eu fui pregar para os presos. E o ano passado, no início do ano, no meio da pandemia, o preso ligou, uma igreja que tem bem aqui, a Assembleia de Deus, uma pequenininha, e disse, eu posso dar o meu culto em ação de graça na sua igreja, irmã Mara, porque a senhora é minha mãe na fé. Oh, minha irmã, não tem coisa mais gloriosa, achar graça aos olhos de Deus e dos homens. E o preso me tem como mãe. Mãe, passei no vestibular, minha mãe. Minha mãe, montei uma pizzaria. Me casei, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Um pessoal da família dele congregava aqui com vocês. Eu ainda passei aqui para pegar elas um dia desse. Mas não está mais por aqui, não. Ela está em outra denominação que ela foi. E Esté achou graça aos olhos. E quando Esté também se apresentou, no dia de Esté apresentar-se ao rei, quando ela chegou lá, que passou, né, que era um desfile. Eu vi o pastor dizendo que era um desfile, tipo um desfile de moda. Ela ia lá, se apresentava. Quando ela passou, que já tinham passado tantas outras, o rei também achou graça em Esté, glória a Deus, mesmo sem saber que ela era israelita. Então, externamente, ela era bonita. Mas naquele dia, com certeza, ela deve ter feito uma consagração a Deus. Aleluia. Como vocês fizeram esses dias. Aleluia. Quando a gente se consagra ao Senhor, tudo dá certo. Já percebeu isso? Tudo. E Esté foi lá e se apresentou. E naqueles dias, elas, quando iam se apresentar, elas poderiam escolher o que quisessem. Eu quero escolher um manto. O manto que o Hegai deu foi um manto vermelho, mas eu quero escolher aquele ali estampado. Aí poderia. Eu quero também escolher mais anéis. Poderia escolher. Pode escolher aqueles pontinhos dourados, né, que antigamente usavam, colocavam umas coisinhas de ouro, né? Mas ela não escolheu nada. As outras escolheram e poderia levar para casa. Podia voltar para o local das mulheres, para a casa das mulheres. Mas Esté disse que ela só escolheu o que Hegai disse, isso aqui é para você. Ela segurou aquilo, e com aquilo ela foi, e com aquilo que foi dado, ela se apresentou e achou graça aos olhos do rei. E Assuero olhou, e quando Assuero olhou para ela, disse, pegue a minha coroa, coloque na cabeça dela, porque ela vai ser a rainha. Aleluia. Ela vai ser a rainha. E ali Esté ficou, reinando. Mas não sabia ela o que era que estava sendo preparado. Porque Amã, que era conselheiro do rei, era o braço direito do rei, o primeiro, ele não gostava do tio de Esté, de Mardoqueu. E quando ele chegava, ele queria que todo mundo se dobrasse aos pés dele. Todo mundo se dobrasse. E Mardoqueu não se dobrava. Ele só se dobrava diante do Deus Todo-Poderoso. E aquele homem perseguiu. Mas Esté foi levada naquele tempo para aquele lugar, para que Deus fizesse uma coisa grande naquele país através da vida dela. Não tinha pai, não tinha mãe, mas Deus colocou numa posição de destaque. Então, muita gente sofre porque não conhece os pais, não conhece a parentela, ou porque os pais abandonaram. Mas ainda que uma mãe se esqueça de um filho, aleluia, a Bíblia diz, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor.
Aleluia. Tenho te chamado. Aleluia, diz o Senhor. Tenho te buscado. De onde ninguém poderia tirar. Só mesmo o Senhor. E naquele dia, naquele tempo, Amã fez isso. Ficou chateado. E ele disse, vamos fazer uma lei para acabar com todos os judeus que tiver no reinado. Todos os judeus. E ali Mardoqueu ficou sabendo. Por quê? Porque ele fez um edito e colocou em todos os lugares, que antigamente não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, para a gente mandar mensagem, era tudo com cartas. E o rei fez cartas, selou com o anel e disse para acabar com todos os judeus. Ele não sabia que a sua mulher era judia. E Mardoqueu, quando ficou sabendo, correu e rasgou suas vestes, botou roupas de saco e ficou na porta do palácio. E ela, quando ficou sabendo, porque às vezes a gente está numa vida tão boa que a gente se esquece que tem que pregar para os outros, que tem que orar pelos outros. Antigamente eu tinha um caderninho de oração, eu disse, meu Deus, eu vou voltar o meu caderninho, porque às vezes a gente esquece, e quando a gente pega o caderninho e apresenta os pedidos que tem ali dentro, Deus responde, aleluia. Faça o seu caderninho, aleluia. Você é princesa do Senhor e Ele escuta, aleluia, a tua petição, aleluia. E quando aconteceu aquilo, Mardoqueu contou, Mardoqueu disse o que estava acontecendo. E sabe qual foi a resposta de Esther? Ela disse assim, o que é que eu posso fazer? Você não sabe que se eu aparecer diante do rei, sem que ele tenha me chamado, eu posso morrer? Mesmo sendo a rainha. Era a determinação. Você não sabe que eu não posso apresentar-me? Não é tempo de eu me apresentar ao rei, porque ele tinha a rainha, mas ele tinha as concubinas. E ele mandava chamar de uma em uma. É um negócio sério, né, irmão? Graças a Deus que hoje isso passou. Glória a Deus. Né? E ali, ela disse, não é tempo de eu entrar. Ele falou, como é? Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu, rainha Esther, e a casa do teu pai vai perecer. E quem sabe se para tal tempo como este não foi que você chegou nesse reino. Aleluia. E eu quero dizer que nessa situação que nós estamos, da nossa nação hoje, esse tempo, 2022, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus colocou os teus joelhos para orar por essa nação? Aleluia! Deus tem chamado nós, mulheres, princesas, rainhas, tesouros de Deus, preciosas, como a cantora já cantou aqui, preciosas, para levantar-se e orar pelo nosso país, porque a coisa está séria. Existem determinações aí já de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí, as leis determinando para que aconteça. E nós somos responsáveis por isso. Nós somos homens e mulheres de Deus responsáveis pelo futuro de nossa nação. Ainda temos joelhos para dobrar e boca para clamar ao Deus do céu para que o Brasil seja transformado. Porque nós já decretamos que o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. E quando Mardoqueu disse aquilo, aí o Espírito Santo, que diz os estudiosos que Mardoqueu representa o Espírito Santo de Deus, aquele cuidador, aquele ajudador, aquele que está sempre por perto. E ela disse, vai, diz a Mardoqueu assim, ajunta os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim,
E não comais nem bebais por 3 dias. Capítulo 4, versículo 16. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecendo, perecerei. Aleluia. Ela criou coragem. Agora disse, vai lá e jejuai por 3 dias. E vou jejuar também aqui com as minhas moças. E vamos confiar que eu vou aparecer diante do rei, e o rei não vai decretar morte para mim, senão ela que ia morrer primeiro. Mas ela disse logo, se morrer, morrerei. Se perecer, perecerei. E assim ela foi e se apresentou diante do rei. E o rei estendeu naquele dia o cetro para ela. Naquele dia, no primeiro dia, Esther se apresentou com as vestes bonitas, externas, diante do rei. Mas nessa segunda vez que ela foi se apresentar, ela se apresentou com as vestes espirituais, as vestes internas de jejum e oração por 3 dias sem comer. Ninguém comia, ninguém bebia. Irmãos, era muita fé e muita confiança, porque a gente hoje às vezes faz durante 12 horas, já está sentindo meio fraquinho às vezes, né? 16 horas às vezes eu faço, Jesus, chegue aqui e me ajude. Mas Estela foi. E ela foi com confiança. E quando ela chegou diante do rei, com certeza, temendo e tremendo, o rei estendeu o cetro e disse, o que é que tens? O que é que queres, rainha Esther? Que até metade do reino te darei. Olha, aleluia. E o rei nessa tarde está perguntando para as mulheres aqui, o que é que vocês querem? Comecem a pedir. Comece a pedir, porque o rei Jesus tem resposta para ti. Continue pedindo, porque tu disseste, acho que não vou mais nem pedir por esse negócio. Mas o Senhor diz, continua pedindo, continua clamando, porque o cetro do rei está estendido para ti nessa tarde. E ai daquele que se levantar contra ti, porque Amã já caiu por terra. Aleluia. Nessa tarde o rei está dizendo, faça a sua petição. Ele está aqui nessa tarde. E como vocês já sabem, o rei ficou sabendo que Amã iria acabar com o povo da esposa dele, da rainha. Ele ficou sabendo que a rainha, aleluia, era uma mulher israelita. Ele ficou sabendo, mas ele amou a Esther e não deportou ela, que ele poderia ter feito como fez com Vasti. Você me enganou, você mentiu. Mas ele não disse, ele não viu como mentira. Aleluia. E ele não deportou. E a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, ele quem morreu. Ele quem foi enforcado. E o Senhor nessa tarde diz que toda arma preparada contra a vida de alguém neste lugar não vai prosperar. O Senhor não vai permitir. O Senhor não mostrou quem dessa vez, mas Ele diz, toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se alguém inventar alguma coisa contra ti, já caiu por terra, porque o Senhor não vai deixar prosperar. Deus não vai permitir. Ele vai transformar o mal em bênção, para a glória do nome dEle. Aleluia. E ali, naquela tarde, ou naquele dia, na presença do rei, glória a Deus,
Esther se apresentou com as vestes espirituais. E a pergunta, anda junto vestes, beleza interior e exterior? Glória a Deus. O Senhor diz que todas nós, mulheres, somos especiais. A cantora disse que nós éramos preciosas. E nós temos uma beleza toda especial, porque nós somos a igreja do Senhor. Só temos diferença, cabelo, a cor, a idade, não é? O grau de instrução, né? O financeiro, mas o Senhor disse que todas nós somos lindas. E anda lado a lado, anda, aleluia, porque quando a gente se veste, olha no espelho, cadê o espelho? Olha no espelho, diz assim, eu sou filha do rei, aleluia. Eu sou linda, porque eu fui feita à imagem e semelhança dele. Anda, paralelo, anda. É bom se arrumar, é ou não é? Botar uma roupa bonita e sair, é ou não é, mulheres? Vocês gostam? Sai lindas, bonita. Arrumar o cabelo, ir para o salão arrumar o cabelo. É bom demais. Botar uma roupa e se sentir bem é maravilhoso. Nem que essa roupa, eu até estava conversando com uma amiga que ela não veio hoje, nem que essa roupa seja uma roupa, só faltam 2 minutos, seja uma roupa de brechó. E eu vim especialmente com uma hoje, blazer de brechó, sandália de brechó. Aqui dentro não é não, mas tem dia que eu saio com um look completo de brechó. Sem medo de ser feliz, aleluia. Tô bonita, ninguém nem sabe que eu estou com roupa de brechó, glória a Deus. Teve uma festa essa semana da polícia, fui visitar uma amiga muito querida, a irmã Nailza, que está doente, está no HGE, orem por ela, bota o nome Nailza nas suas orações, uma mulher de Deus. Eu fui visitá-la e eu vim caminhando, que eu gosto disso, meu marido, vou lhe buscar, eu digo, precisa não, meu filho, eu volto caminhando, para fazer a caminhada, para manter a forma. Aí voltei do HGE até o centro caminhando. Olhando as paradas, comprei bolo para eles, passei numa boutique e tinha um vestido de oncinha. Quanto é, moça? 25. Eu digo, será que dá em mim? Eu estou mais magrinha. Ela disse, dá, vesti. Fui para a festa da polícia com um vestido de oncinha. E o povo olhava e dizia, menina, como você está linda. Eu digo, glória a Deus, aleluia. É assim, irmãs, aleluia. Hoje só fica feio quem quer hoje. Porque Deus tem dado sabedoria às mulheres para ajeitar outras mulheres, aleluia. Os precinhos das coisas estão aí, só compra caro quem pode e quem quer. Porque quem pode, irmão, eu digo, pode gastar. Você tem condições, vista dentro das suas condições. Sem medo de envergonhar alguém, porque às vezes você fica, mas eu vou para aquele lugar com aquela roupa assim, e o povo de lá não tem condições. Você vai, você faz uma sacola, leva para as pessoas também, faz aquela doação, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Beleza interior e exterior andam de mãos dadas, sim, Senhor, aleluia. Vocês são mulheres lindas por dentro e por fora. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, que a beleza interior, ela se sobrepõe à exterior. Porque a interior, ninguém está vendo, só Deus. A exterior, todo mundo vê, está aqui, ó, na foto, que eu vou tirar ali daqui a pouco, para postar. Mas a interior, ninguém sabe. A interior, só quem sabe é o Rei Jesus. Aquele, aleluia, que tem nós todas como princesa do reino de Deus. E muito em breve, o Rei vem buscar essa igreja. E nós não vamos subir com essas vestes. A Bíblia diz que nós vamos ter outras vestes gloriosas, que vamos nos apresentar diante do nosso Deus, aleluia.
com vestes novas, nomes novos, todas lindas por dentro. Ele vai ver agora a nossa beleza interior, porque Deus tem nos preparado para isso nessa tarde. Então, continue no jejum, continue na oração, continue buscando a Deus, porque isso agrada a Ele. Eu disse que ia louvar, né? Deixei até o hino, preparou o hino, mas eu não vou louvar não, viu? Vamos terminar. Ainda dá tempo? Porque já passou 3 minutinhos. Ah, é? Então vamos soltar este louvor, que eu gosto muito, as meninas conhecem. Não sei se eu vou alcançar mais a nota, que quando eu choro, eu me empolgo muito quando eu estou trazendo a palavra, e eu fico emocionada, e eu fico rouca. Mas nessa tarde eu quero dizer que o Rei também é o teu melhor amigo. Pode soltar, meu amado.